Olá, gente, boa noite. Mais um Web Papo Floresta de Livres, né? E hoje trabalhando de novo com a temática do audiovisual. Estamos aqui hoje com um convidado, é o nosso quinto programa da série. Nosso convidado é um jornalista, homem de cinema, né? Crítico de cinema. Tem hoje não, já há bastante tempo, né? Um site próprio chamado, trocadilho muito legal, Cinemarden, que é o sobrenome dele. E é um homem de rádio também, é um crítico de cinema, sempre presente na CBN aqui em Curitiba. Então, uma pessoa que tem uma trajetória muito legal e também irmão de cineasta, né? O Douglas Machado, cineasta lá do Nordeste, de Teresina, do Piauí, na verdade. Então, o nosso convidado de hoje é o Marden Machado. Ele vai ser quem vai jogar a bola com a gente hoje aqui, mas também temos o pessoal que vai se alongar um pouco. Temos um membro do grupo, que é o Matheus. O Matheus também, desses caras que se metem a entender de cinema, né? E o caso dele é mais inglês, que vai falar um pouco sobre isso também. E, no bate-bola, a Mariana, que, além de tudo, ela é a nossa chefe aqui, né? Ela que põe a gente no ar, tira a gente do ar, ela é a mesa de corte nossa aqui, ela que comanda o espetáculo. E também conosco a Tamires. A Tamires é outra também desse grupo nosso que faz esse Web Papo, uma terça-feira sim, uma terça-feira não. A gente sempre está jogando, cada 15 dias, nossa temática é o áudio e o audiovisual. Né? Estamos falando com essas duas temáticas. Ainda tem uma pessoa que não pôde participar hoje, que é a Vitória, mas ela mandou as perguntas, eu vou abrir com essa pergunta. Né? E você também pode mandar sua pergunta aí pelo Face, que a gente pode jogar na roda aí para o Marden começar a responder. Eu vou já abrir aqui com a pergunta, Marden. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, né? Você que trabalhou muitos anos como jornalista, e hoje, não que não é jornalista, mas está muito mais nessa área do cinema, como crítico. Eu já li sobre você e eu sei que você é um cara que dizem que tem quase 2.000 livros de sua biblioteca, que é sobre cinema, né? Legal isso, quer dizer, cinema tem muita coisa para a gente aprender, e legal que você trabalhe com isso, né? Eu queria abrir, ter outras perguntas, vou abrir com a pergunta da Vitória, que ela mandou o seguinte: qual foi a sua inspiração, Marden, para criar o site Cinemarden? Como você começou essa ideia de compartilhar seu ponto de vista sobre os filmes? E você já escreveu alguma coisa, um livro, alguma coisa, né? Já tem produção sobre essa sua experiência? Abrimos com isso. Marden, boa noite. Boa noite, alunos da Federal, do curso de Comunicação Social. Boa noite, Tamires, Matheus, Mariana, professor Elson Faxina. Então, o meu envolvimento com o cinema, como paixão, é muito antigo mesmo. Ainda na adolescência, quando me interessei mais seriamente por isso, comecei a estudar, a ler mais sobre isso, procurar filmes que os livros indicavam como importantes, fundamentais dentro da história do cinema, mas um trabalho muito autodidata. Em 1983, eu comecei a escrever sobre cinema para um jornal lá de Teresina. E não parei desde então. Em Teresina eu escrevi para todos os jornais da cidade, em São Luís também, eu morei um período em São Luís do Maranhão, fui colaborador de jornais lá de Fortaleza, e colaborador de revistas do Rio e São Paulo, e aqui em Curitiba eu colaborei com a Gazeta, com o Estado do Paraná, com o Jornal do Estado, o Correio de Notícias e, durante um tempo maior, com a Folha de Londrina. Durante 4 anos, eu escrevi regularmente para a Folha de Londrina. E esse trabalho de redação começou a conflitar com o meu trabalho regular. Eu sou servidor da Justiça Eleitoral, no momento estou cedido ao Tribunal de Justiça, mas sou servidor federal desde 1985. E a partir de 2003, eu comecei a falar sobre cinema no rádio, na antiga 96 Rock, que depois virou 91 Rock, e depois foi desativada, o programa foi transferido para Transamérica Light. Também nesse mesmo período,
em 2005, eu comecei a falar sobre cinema na CBN, e onde estou também desde então. E muita gente me escrevia quando me encontrava na rua, em qualquer lugar, perguntava dica de filme, lista de filmes de gêneros importantes, os melhores do ano. E aí eu verifiquei que havia uma demanda para isso, havia uma grande procura nesse sentido que o rádio só não estava conseguindo suprir. Eu criei o site. Inicialmente, o site iria se chamar Cinema com Marden Machado. E aí, quando eu procurei se havia algum domínio já assim, claro, não existia, né? Mas aí, quando eu estava digitando, uma falha na digitação juntou meu nome. E aí, ao invés de sair Cinema com Marden Machado, saiu Cinemarden Machado. Espera aí, vamos brincar aqui. Tirei o Machado, deixei só Cinemarden. Deu para fazer essa brincadeira, Cinema, Marden, as duas primeiras letras do meu nome casa com as duas últimas letras de cinema e ficou Cinemarden. Mas de 2006 até 2010 eu fiquei testando formatos de texto, de temas, de colunas. Foi um período assim de... Claro, as pessoas começaram a acessar, mas não era uma coisa regular, era uma coisa que de tempos em tempos eu escrevia, montava algumas coisas e ia testando a receptividade das pessoas que frequentavam o site. No começo era até um blog, né? Não era nem um site ainda, era um blog. E aí eu percebi que os textos que as pessoas mais gostavam eram os textos mais curtos, de algo entre 12 e 15 linhas em média, e o jeito do texto, assim, a narrativa, né, a que mais funcionava, o mais agradava, era a que se aproximava mais do meu texto radiofônico. Tanto é que muita gente me deu o retorno de que lia o meu texto, esses mais curtos, e pareciam que estavam me escutando falar na rádio, como se a forma como eu me comunicava no rádio era semelhante ao discurso escrito que eu colocava no site. E aí, assim, é por aí que eu tenho que ir. E quando eu formatei esse texto, assim, do jeito que as pessoas estavam gostando de ler, foi o que fixou. E a partir de setembro de 2010, vai fazer agora 10 anos, eu passei a postar regularmente, todos os dias, uma resenha. Depois de um certo tempo, quando o site virou um portal e foi todo reformulado, a Maria Rafart, que é a âncora lá do programa que eu participo na Transamérica Light, o Light News, diz assim: você adora número, todo mundo sabe que você é louco por isso, que você é meio... Ela até brinca comigo que você é meio autista com essas coisas, né? Você poderia botar um contador, para assim as pessoas iam saber a cada dia a quantidade de filmes que você já escreveu sobre aí no site. E eu coloquei nessa reformulação do site, coloquei esse contador, e o filme de hoje, por exemplo, dia 7 de julho, é o filme comentado de número 3.590. Caramba! Então, se você fizer a conta, dá certinho. O site entrou no ar com esse formato atual no dia 9 de setembro de 2010. Eu fiz questão de começar nesse dia como uma homenagem ao meu irmão Douglas. É o dia do aniversário dele, 9 de setembro. Então, do dia 9 de setembro até o dia de hoje, se você contar, dá exatamente 3.590 dias, 3.590 resenhas. E quando o streaming começou a crescer, a ganhar espaço, eu criei uma segunda coluna no site chamada Streaming, onde eu comento filmes lançados nessas plataformas de streaming. E em 2014, criei um canal no YouTube com o mesmo nome
e tudo está linkado lá no site. Então, você tem acesso ao canal no YouTube, que se chama Cinemarden, pode ler as resenhas, está tudo lá. Eu optei por não abrir uma coluna de novidades, coisas assim que estão acontecendo, porque esse tipo de material você encontra muito fácil em vários locais na internet. Eu não vi sentido nisso. Então, eu me limito a comentar um filme por dia. Não sei até quando eu vou manter isso, mas por enquanto está indo. Legal, bacana, Marden. O Matheus, quer emendar? Posso começar. A gente decidiu separar para esse papo falar sobre a influência do cinema na sociedade como um todo, né? Então, desde movimentos sociais como o movimento negro, como o movimento feminista, ou até lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, todas essas partes da sociedade foram influenciadas pelo cinema. Eu queria que o Mário começasse a falar um pouco sobre alguns filmes que ele já viu, sobre, principalmente filmes mais antigos da Segunda Guerra, filmes sobre nazismo, que justamente eram usados para controlar a opinião das pessoas, que iam assistir um filme no cinema e eram limitadas porque só tinham filmes que, na época do nazismo, apoiavam o regime, né? Então, não consigo... Pode falar, Vale, Marden. Então, tem uma frase do cineasta francês Éric Rohmer que, de certa forma, vai se encaixar bem nisso que você falou, Matheus. O Éric Rohmer disse que todo filme é sempre um retrato de sua época. Ou seja, todo filme sempre vai refletir aquele período em que ele foi feito. E nesses grandes conflitos que você mencionou, na época que eles surgiram, começando com a Revolução na União Soviética, em 1917, Lenin já viu no cinema, que era uma arte relativamente nova, o cinema não tinha pouco mais de 20 anos que tinha surgido, ele viu que o cinema estava se transformando num grande veículo de comunicação de massa. Não é por acaso que o Partido Comunista Soviético financiou boa parte dos filmes dirigidos pelo Sergei Eisenstein e outros diretores russos. Filmes como Outubro, como Encoraçado Potemkin, são filmes que enaltecem os ideais da Revolução Russa. E isso, claro, uniu a nação, propagou junto à população os ideais daquele movimento. Anos depois, na Alemanha, com a ascensão do nazismo, da mesma forma, Hitler se utilizou do cinema com os filmes da Leni Riefenstahl, filmes que enalteciam não só a figura do próprio Hitler, como os ideais nazistas. A coitada da Leni Riefenstahl ficou muito marcada por conta desse trabalho. Tanto é que isso machucou, como é que eu posso dizer? Marcou, era essa palavra que eu queria achar, marcou bastante a carreira futura dela. E que uma pena, né, Marden? Porque era uma grande cineasta, né? Uma grande cineasta. Você vê, por exemplo, voltando ao Eisenstein rapidamente, o Eisenstein utilizou esses filmes que foram financiados pelo governo soviético para desenvolver aquilo hoje que a gente conhece como montagem dramática ou utilizar a montagem cinematográfica de maneira dramática. Algumas pessoas já haviam até experimentado algo parecido com isso, mas o Eisenstein organizou isso, e ele também escrevia bastante, ele era um teórico, ele botou também tudo isso no papel, não só no filme dele. Você vê, por exemplo, a sequência da escadaria de Odessa, em O Encoraçado Potemkin, se você cronometrar aquela descida dos soldados do czar massacrando a população de Odessa naquela escadaria, é uma Pena. Deu uma travada. Marden.
ele dilatou aquele minuto e pouco numa Marden, sequência de mais de 6 minutos. Marden, E isso revolucionou o cinema na época. Ninguém, até aquele momento, tinha usado a montagem de uma maneira tão forte, tão integrada à narrativa e movendo a narrativa. Até aquele momento, a montagem era simplesmente emendar os pedaços. Um ou outro fazia algum uso mais criativo, mas Eisenstein deu essa virada. E o filme, apesar de ser uma propaganda comunista do novo governo soviético, é também uma grande obra cinematográfica que perdura até hoje, influenciou todo mundo até hoje. Assim como os filmes da Leni Riefenstahl. Você vê, por exemplo, Olímpia, que foi a cobertura que ela fez dos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, serviu de base para todo tipo de cobertura esportiva que se faz no mundo até hoje. Qualquer emissora de televisão, qualquer filme documentário feito depois, bebe da fonte de Olímpia. Mesmo O Triunfo da Vontade é um filme que os planos que ela utilizou, os enquadramentos, os movimentos de câmera, tudo isso é bastante utilizado até hoje. São 2 filmes bastante influentes. Você pode até questionar o conteúdo desses filmes, a forma como principalmente o Triunfo da Vontade enaltece a figura do Hitler. Mas você não pode, apesar da mensagem que ele passa, descartar o apuro técnico, a qualidade desse produto. Você pode dizer o mesmo, por exemplo, de O Nascimento de uma Nação, do David Ward Griffin, que é de 1915, e é um filme, claro, que enaltece a figura de racista, supremacista, branco da Ku Klux Klan. Mas é um filme que consolidou o que a gente conhece hoje como linguagem cinematográfica. Não que aquilo já não existisse antes, aquilo já havia sido experimentado antes, mas não na escala como é mostrado em O Nascimento de uma Nação, e não da forma didática como isso é mostrado no Nascimento de uma Nação. O conteúdo do filme é deplorável, foi ruim para a época, ainda é pior ainda nos dias de hoje. Mas o filme tem o seu lugar na história do cinema, porque funcionou na época como uma grande enciclopédia de tudo que já havia sido feito até aquele momento em termos de cinema, e levou aquilo também adiante. Então... Fizeram um remake desse filme, inclusive, né? Oi? Teve um remake do Birth of a Nation, 2016, acho, né? Que daí fizeram um filme, dessa vez, um filme certo, no caso, né? O remake tenta colocar a mesma história pelo ponto de vista dos negros, mas esse filme enfrentou um escândalo muito grande por conta do diretor do filme acusado de abuso sexual. Então, a coisa terminou tomando um outro rumo fora da tela, né? E ao longo da história, você vê sempre o cinema sendo utilizado, o rádio também teve esse papel durante um bom tempo, mas o cinema era muito mais impactante para isso por conta de trazer som e imagem, e isso tem um peso muito mais forte. Os americanos fizeram muito uso do cinema como veículo de propaganda, eu não diria de manipulação, mas assim, entusiasmar a população no esforço de guerra, de ajudar financeiramente, de colaborar com aquele esforço de guerra. Os ingleses, numa certa medida também. E tudo isso, o cinema foi, durante muito tempo, um grande veículo, né? E mesmo depois, o que a gente tem de histórias, principalmente hollywoodianas, destacando o heroísmo americano, o heroísmo dos aliados na Segunda Guerra Mundial, tem até aquela velha historinha que diz que os nazistas são aqueles inimigos que todos nós adoramos odiar. Então, Hollywood foi muito... tirou muito proveito dessa situação toda. É como se os americanos não tivessem feito nada de errado, né? O cinema hollywoodiano transformou os americanos com um heroísmo que ninguém imaginava que fosse acontecer, né? Até hoje os filmes de guerra tem muito disso, né? Tipo,
o filme 2017, acho, Até o Último Homem, por exemplo, que é um filme comovente, você fala, pô, olha só que americano bonzinho, né, o cara gente boa, só bom se fosse, né? Mas você vê, ó, um filme que foge desse padrão aí que a gente comentou até agora, que é o Ladrões de Bicicleta, que é um dos grandes marcos do neorrealismo italiano. Para você ver a força do cinema americano ou da nação americana no resto do mundo, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa, boa parte da Europa foi destruída por conta da guerra. Os americanos só tiveram um ataque a Pearl Harbor, mas a parte continental dos Estados Unidos não sofreu nenhuma destruição por conta da guerra. Até porque os americanos entraram na guerra mais ou menos na metade, né? O ataque a Pearl Harbor foi em dezembro de 41, os americanos entraram na guerra na sequência, ou seja, a guerra acabou em 45, os americanos ficaram cerca de 3 anos, né, envolvidos com a guerra. E quando a guerra acabou, com boa parte da Europa destruída, foi um campo fértil para o cinema americano ganhar ainda mais hegemonia do que ele já tinha. Eles tinham uma certa penetração, mas após a Segunda Guerra, esse poderio americano na Europa e, consequentemente, em vários outros países do mundo, cresceu mais ainda. Não é por acaso que em Ladrões de Bicicleta, você vê o emprego que ele consegue é para pregar cartazes pela cidade. E o cartaz que aparece ele pregando numa das paredes lá da cidade é justamente o cartaz de Gilda, um filme americano. Ele não está colando cartaz de filme italiano, ele está colando cartaz de filme americano. A cidade destruída e o único trabalho que ele consegue, e ele precisa ter uma bicicleta para isso, é isso que termina movendo toda a história, é sair pela cidade colando cartazes de filmes americanos. Você percebe aí a influência que o Hollywood passa a ter a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E isso perdura até hoje. Teve a Era de Ouro, né? Cinema americano, desde 1960, mais ou menos, nessa década mais... começou a ficar mais forte, né? Bem mais forte, no caso. Meninas, perguntas? Aproveitem. Está aí o Marden à disposição. Show. Vou reformular a pergunta direito, que eu pergunto. Peraí, deixa eu... Você falou para falar do movimento negro, teve muitos filmes que, inclusive agora na Netflix, uma dica, só para uma dica aleatória, o Spike Lee lançou um filme agora na Netflix chamado The Five Bloods, não sei o nome em português. Mas é um filme o Destacamento Blood. É, isso. É um filme que pega nessa vibe que vê agora Black Lives Matter, e é um filme muito importante para vocês verem, tipo, caso quem não vê, é só estar na Netflix e assistir, que o Spike Lee, os filmes dele são muito... O próprio The Black Klansman, que fala sobre a Ku Klux Klan, é muito bom também. O Spike Lee tem um cinema muito engajado, principalmente na questão racial, desde os primeiros trabalhos dele... Até o recente, né? A carreira dele como um todo é muito focada nessa questão racial. Ele toma partido, ele briga, ele defende sempre o ponto de vista. É um cineasta que, como cineasta, no sentido mais técnico da palavra, não é um cineasta, assim, brilhante, entendeu? Se você compara, por exemplo, com o Scorsese, com Francis Ford Coppola, mas ele é um cineasta que tem um conteúdo muito forte, muito pertinente, e ele sempre defende muito bem esse ponto de vista. É um cinema, como um amigo meu costuma dizer, é um cinema necessário. Então, a minha pergunta... Acho que... Não, pode falar, Mariana, pode falar. Então, no começo da live, você começou falando que tem filmes muito bons, só que com conteúdo nazista, racista. E como que você separa o conteúdo do filme da produção? Como que você vai com o mindset para assistir esse tipo de filme? Primeiro você tem que tentar contextualizar a obra dentro do período em que ela foi feita.
tá? Não tem coisa pior do que você assistir a um filme que foi feito 100 anos atrás com os olhos de hoje. Não funciona. É como muita gente agora defende certos revisionismos, eu acho isso muito perigoso, porque para o bem ou para o mal, aquilo existiu, você não pode apagar o passado. Aconteceu. O importante é não repetir aquele passado. Se eles erraram lá atrás, não vamos errar de novo. Tudo bem. Mas querer apagar, dizer, isso não aconteceu, ou isso não foi. Esse revisionismo eu acho sempre, além de antiético, eu acho extremamente perigoso. Então, vamos contextualizar. Quem que fez o nascimento de uma nação? O Griffith. Onde é que o Griffith nasceu e viveu boa parte da vida dele? No sul dos Estados Unidos, que era uma região extremamente racista lá atrás, ainda hoje é uma das regiões mais racistas dos Estados Unidos. A visão de mundo que ele tinha e o livro que ele usou como base para escrever o roteiro, fazer o filme, que era O Homem da Clã, era um filme que, desde a sua origem, enaltecia a figura da Ku Klux Klan. Você tem que entender esse contexto, você não precisa concordar com ele, mas você tem que entender o contexto em que o filme foi feito. O mesmo vale para os filmes da Leni Riefenstahl, né? Você tem que entender, ela foi contratada, ela foi paga para fazer aquele trabalho. Tecnicamente é muito bem feito? Funcionou dentro do objetivo que o contratante dela queria? Funcionou. Mas você não pode falar mal da obra ou destratar a obra por conta desse conteúdo. Entenda o contexto em que ele foi feito. E, a partir daí, faça a análise devida. Não tem como ser diferente. Senão você vai querer ficar fazendo a história ao teu bel prazer, ou então tentar colocar o olhar de hoje, que é um olhar diferente, numa situação que tem um contexto completamente distinto. Não funciona. Dá para separar assim. Se você tiver o mínimo de bom senso de entender o contexto daquela obra. É mais ou menos o mesmo critério que eu uso quando eu analiso o filme. Qual era o objetivo do diretor quando fez esse filme? O que é que ele queria dizer? Quem é esse diretor? O que é que ele já fez antes? A partir desses questionamentos, você consegue entender o porquê daquele filme ter sido feito daquele jeito. Diretor tal, por exemplo, dá um exemplo bem simples de um diretor bastante conhecido, James Cameron. O James Cameron, ele tem um tema recorrente que você vai ver em todos os filmes dele. Ele sempre vai colocar um confronto entre homem e máquina, ou entre humanidade e tecnologia. Você vê isso no Exterminador do Futuro, você vê isso no Segredo do Abismo, você vê isso em Avatar, você vê isso no Titanic. O Titanic, aquela máquina, aquele navio que nem Deus conseguiria afundar, né? Homem contra máquina. Esse conflito está em todos os filmes do James Cameron. E outra característica da obra do Cameron, ele sempre tem personagens femininas fortes. As mulheres nos filmes do Cameron são mais fortes do que os homens nos filmes do Cameron. Então, você analisando assim a carreira do diretor como um todo, vendo todas as obras dele, desde a mais simples, lá no começo de carreira, até a mais cara e sofisticada do presente, você consegue perceber certas características. É aí que vem aquela famosa frase, filme de autor. É um autor que você reconhece a assinatura. Eu vejo um filme do Cameron, mesmo sem saber que é um filme do Cameron, por essas características, é do Cameron. O mesmo vale para o Kubrick. O Kubrick só fez 13 filmes na vida dele, mas 13 filmes fantásticos. E o Kubrick tinha uma completa descrença no ser humano. Para ele, o ser humano não tinha salvação. A desgraça de tudo de ruim que pudesse acontecer, a culpa era do homem, do ser humano. E você vê isso nos filmes dele, em Laranja Mecânica, em Lolita, em Doutor Fantástico, em 2001, em Nascido para Matar, De Olhos Bem Fechados, Glória Feita de
né? Que você pode pegar qualquer filme do Kubrick, você vai perceber essa característica. O mesmo vale para o Bergman. O Bergman fez 60 filmes, mas você percebe que ele era um homem que sempre questionava a figura de Deus, era um cineasta que sempre lidava com a morte, em maior ou menor grau, e era um cineasta que sempre via a arte como a grande salvação dessa existência terrena. É como se só existe... No cinema de Bergman, só a arte salva. Você vê isso no Sétimo Selo, você vê isso em Fanny Alexander, você vê isso em toda a filmografia dele. A arte salva, não é religião, não é família, não é trabalho, é a arte. Essas características é que fazem desses cineastas o que eles são. E se você não tiver a sensibilidade de contextualizar quando analisa uma obra, não só aquela obra em si, o momento em que ela foi feita, mas como ela se insere no restante da obra daquele autor, você não vai conseguir fazer uma análise adequada, não vai conseguir captar toda a profundidade ou a falta dela, dependendo de quem você está analisando, né? Isso, ter essa noção do todo é fundamental. E não vale só para cinema, isso vale para música, isso vale para o teatro, isso vale para a escultura, para a pintura, para qualquer manifestação artística. Ela sempre vai ser, em maior ou menor medida, um reflexo do momento em que ela foi feita. E vai ser um acumulado das experiências de quem a fez. Então, você precisa ter essa noção do todo para apreciá-la melhor, ou julgá-la negativamente, se for o caso. Um exemplo disso é o próprio Scorsese, né, que, tipo, tem críticas aos filmes deles que falam que as mulheres não têm nenhum papel importante nos filmes deles. É verdade, é difícil você ver um filme do Scorsese que tem uma mulher com um papel forte, com uma presença forte. Mas você pega, geralmente, os filmes que ele faz são filmes de época, de 1970, 80, 90, filmes de mafiosos, e aí, tipo, nessa parte histórica, as mulheres realmente não tinham uma presença muito forte. E o Scorsese também é um cara de 85 já, né? Tem não, ele não chegou aos 80 ainda, não. Não? 75, então, por aí. Ele deve estar com 78, por aí. Mas não chegou aos 80 aí. Dá pra você criticar essa parte, mas falar que ele é um cineasta ruim, isso aí já não... Falaram que ele... Por ele não tratar as mulheres como... Tipo, não tratar, mas tipo, colocar as mulheres com um papel importante, ele era um cineasta ruim. Não é que ele seja um cineasta ruim. Ele só realmente... E ele fez um filme que tem uma mulher protagonista que é muito bom. Alice Não Mora Mais Aqui. É do comecinho da carreira dele. O Scorsese... É um pouco mais antigo, né? Ele é um reflexo direto do meio em que ele foi criado. Ele foi criado, nasceu e foi criado no bairro de Little Italy, lá em Nova York, cercado de mafiosos e de padres. Tanto é que ele disse na biografia dele que, quando ele era garoto, ele só via dois caminhos para ele seguir. Ou ele se tornaria um mafioso, ou ele se tornaria um padre. Não é por acaso que essas duas opções ou possibilidades estão bastante presentes nos filmes dele, mas ele encontrou uma terceira via, ele encontrou o cinema, e o cinema do Scorsese lida com essa dualidade do homem com Deus, diferente do que o Bergman faz. O Bergman questiona Deus. O Scorsese carrega aquela culpa católica nos filmes dele, porque isso tem muito a ver com a origem italiana dele. Então, é uma das características do trabalho do Scorsese. Mas o fato de ele ter poucas mulheres assim fortes ou destacadas em seus filmes é um reflexo direto do mundo que ele conhece, que é um mundo que não tem muito espaço para a mulher mesmo. E do tema e dos temas que ele retrata, né? Exato. Ô Marta, eu sei que assim, é uma pergunta complicada, não vou te dizer assim, qual é o tipo de filme que você mais gosta? Da escola, né? A francesa, a argentina, a alemã, a americana. Não vou te fazer pergunta, mas assim, o que se destaca
nesses filmes, no filme argentino, o que te marca? Já que você falava de autor, queria falar aqui um pouco o que te marca nessas escolas de cinema, vamos chamar assim, né? No cinema francês, no cinema iraniano, que tem uma pegada muito legal, né? O que te chama atenção nessas diferentes escolas de cinema? Olha aí, da brasileira, evidentemente, né? Da brasileira também. Com relação ao cinema argentino, uma característica muito marcante do cinema argentino, eu digo do cinema argentino recente, feito a partir do final da década de 1990, final de 1990, comecinho dos anos 2000, que é o que a gente conhece mais hoje. Você percebe que há um cuidado muito grande por parte dos cineastas argentinos, ou pelo menos dos cineastas argentinos, dos filmes argentinos que a gente consome no Brasil. Porque eu já estive algumas vezes na Argentina e eles produzem porcarias também lá. Só que eles são espertos e só mandam para fora os bons. Então a gente também fica com um pouco essa ilusão de que todo o cinema argentino é bom. Não. O cinema argentino, como o cinema brasileiro, como o cinema americano, como o cinema de qualquer lugar, tem filmes bons, mas também tem filmes ruins. Mas esse bom cinema argentino, que a gente conhece principalmente pelos filmes estrelados pelo Ricardo Darín. Exato. Filmes que você percebe um cuidado muito grande com o roteiro. Eles perdem muito tempo na lapidação, na escrita desse roteiro para que ele fique o mais perfeito possível. Você percebe, eu pelo menos percebo, a qualidade desses roteiros, que são bem acima da média do que parte dos filmes brasileiros que a gente consome, né? E isso é algo que dá trabalho, para você lapidar um bom roteiro, não é coisa que você faz no fim de semana, é algo que demanda tempo, paciência, experimento, para encontrar aquele ritmo, aquela fluência dos diálogos. Tudo isso requer ouvido, requer paciência para ir testando até chegar no formato mais adequado. Quando o filme nasce aí, né? A essência do filme está no roteiro. Um bom... E o roteiro pode um filme, como pode também derrubá-lo, né? Se você tem um bom roteiro, o filme, mesmo que o filme seja mal dirigido, mal atuado, você vai perceber a qualidade daquele roteiro. E o contrário, às vezes, também acontece. Às vezes você pega um roteiro fraco, mas a história visualmente é tão bem dirigida e os atores estão tão bem em cena, são carismáticos e tudo, que você termina comprando, mesmo reconhecendo que a história poderia ser melhor, né? Então, essas coisas acontecem. O ideal é quando há essa harmonia, e isso é um reflexo direto do cinema como arte, porque é uma arte inteiramente coletiva, você não faz um filme sozinho, você precisa de todo o corpo técnico por trás, você precisa do roteirista, você precisa dos atores, tem toda uma cadeia produtiva, né, ou criativa envolvida, e são muitas pessoas participando. O diretor é um mero maestro que vai dando ritmo, dando o tom certo para aquilo tudo. Então, eu sempre fico com o pé atrás quando escuto alguém dizer assim, vi filme tal, a fotografia era muito bonita. Se a pessoa só prestou atenção na fotografia, é porque o resto não estava bom. Ou então, fulano de tal teve um desempenho espetacular. Se ele só se encantou com o desempenho de um ator, de uma atriz, é porque o resto não estava tão bom assim. Ou então, que trilha sonora! A trilha sonora é um pedaço do filme. O ideal é quando você diz que filme bom, né? Você gostou de tudo. A fotografia é boa, a montagem é boa, os atores estão ótimos, a direção é boa, o roteiro é fantástico, tudo funciona. Quando há essa harmonia, essa coisa assim homogênea, uma dessas partes se destacar, aí você vê realmente um grande filme. Você falou legal essa quando eu estive na Argentina a última vez, eu e minha esposa falaram, vamos aproveitar agora, vamos
ficar uns dias aqui, vamos assistir tudo que é filme argentino, né? A gente pensava que ia ser tudo O Segredo dos Seus Olhos. Não, infelizmente não. Não, mas falou, sabe o que? Tá bom, né? Já, vamos assistir o que é exportado, o que é melhor do que assistir só aqui. Claro, tem muitos filmes bons lá que não chegam aqui, evidente, né? Mas também tem, como você falou, tem porcariada. No cinema francês, o que te chama a atenção, o que te marca? O cinema francês, e isso é uma tradição do cinema francês, é a questão do diálogo, do roteiro também. Tem um dos grandes movimentos de cinema do mundo, surgiu além da... A gente hoje lembra mais ou fala mais sobre a Nouvelle Vague, que surgiu no finalzinho da década de 50. Mas antes disso, na década de 30, teve um movimento cinematográfico muito importante na França, o realismo poético francês. E ele começou justamente pela valorização do trabalho do roteirista. E aí você tem uma confluência de dois fatores. Você tem um grupo de escritores e jornalistas que começava a se destacar, e você tinha o advento do som no cinema. Então, o cinema teria que falar, você teria que escutar os atores falando, interagindo. Então, houve, nesse momento, uma grande valorização na França do papel do roteirista. Foi nesse período também que foi cunhada a expressão cinema de autor. Ela surgiu nesse movimento. E alguns cineastas se destacaram nesse período. Não foi um movimento que durou muito tempo, ele durou muito pouco tempo, poucos anos, mais ou menos o miolo da década de 1930, né? Mas foi um movimento bastante influente. Ele influenciou os italianos do neorrealismo, e ele influenciou, anos depois, a própria Nouvelle Vague, na questão da escrita, de ter a força da palavra. E é um movimento que, se você analisar o que é feito na França até hoje, é um movimento ainda muito forte, porque o francês, o cinema francês como um todo, ele é muito verborrágico, ele fala muito. Não tem cinema melhor para assistir a um ADR do que o cinema francês. Eles adoram um ADR. E detalhe também, né? E trabalha muito com o cotidiano, né? Sim, a temática é o cotidiano, não é? A questão do naturalismo, das coisas do cotidiano. Mas isso é algo que é, numa certa medida, muito comum no cinema europeu como um todo. Não só no francês, mas no francês isso é muito forte. No italiano também, no espanhol, em alguma medida, no inglês. O inglês, por exemplo, o cinema inglês é um cinema que é filho direto do documentário. O primeiro grande cinema em inglês foi o cinema documental. Depois é que eles passaram a fazer ficção. E não é por acaso que você pega boa parte dos filmes ingleses, eles têm uma característica muito próximo do real. Você vê que não há esse glamour com os atores e atrizes inglesas como tem, por exemplo, no cinema americano. Parece que chegar em algum lugar, ligar a câmera e pronto, pegar aquela história, aquele momento que está acontecendo. É muito palpável o cinema inglês. Eu digo o cinema inglês tradicional. E, claro, tem filmes como Harry Potter, por exemplo, ou 007, que são ingleses também, que, claro, entra na categoria de gênero. Mas, assim, o cinema inglês, por exemplo, de um Ken Loach, de um Mike Leigh, que são diretores assim dessa tradição, você percebe essas características. Martin, você acha que no Oscar o Oscar sempre tem polêmica, né? Porque o Oscar é aquilo que estraga. Oi? Não, tá funcionando. Oi. Eu tô ouvindo Tá vocês. normal. Tá bem, toca lá, Matheus. O meu que bugou mesmo. Tá, vai. Tava falando do Oscar, que teve sempre tem polêmica no Oscar, né? Mas eles estavam
lógico que falta muita diversidade no Oscar. Ano passado, por exemplo, foram acho que foram 5 indicados a diretores e não teve nenhuma mulher, mas teve bastante filme com mulheres dirigindo que foram muito bons. E eu queria saber se você acha que ainda eles se retrataram um pouco, né? Começaram a indicar atores negros, começaram a indicar mais mulheres, diretoras, começaram a indicar produtores, tudo que é tipo, porque teve o Oscar So White, né? Teve o Me Too também. Você acha que eles estão indo no caminho certo ou ainda está muito atrás do que deveria ser? Olha, falem o que falar do Oscar, tá? Que é o prêmio de entretenimento mais antigo do mundo, né? A premiação do Oscar acontece desde 1929, a academia foi criada em 1927 e a primeira premiação aconteceu em maio de 1929, ou seja, são mais de 90 anos de Oscar. E o Oscar foi criado pelos estúdios americanos para tentar barrar um pouco o crescimento dos sindicatos dentro da estrutura hollywoodiana da época, né? Cada vez mais sindicatos surgindo, eles existem até hoje, mas eles estavam ganhando muita força naquele período. Sindicato dos roteiristas, sindicato dos fotógrafos, sindicato dos diretores, sindicato dos atores, sindicato dos montadores, etc. Então, os estúdios se juntaram, criaram uma academia, que até hoje tem esse nome, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é um nome pomposo, né? Academia Artes e Ciências Cinematográficas, porque ela tinha como objetivo não só premiar a arte cinematográfica, mas também a técnica de se fazer essa arte cinematográfica. Ela abrangia todos os espectros da produção cinematográfica. Então, foi uma maneira que se achou na época para tentar dar uma acalmada nos sindicatos. E deu tão certo que até hoje ele existe. Mas podem falar o que falar do Oscar, mas ele é um dos mais honestos na sua premiação. E eu vou dizer por quê. Você vê o Festival de Cannes, por exemplo, que é um festival antigo também, tem mais de 60 anos que existe, é extremamente respeitado, mas os vencedores de Cannes são escolhidos por um colegiado composto de 11 votantes. 11 pessoas escolhem os melhores do Festival de Cannes. Como se fosse o Supremo aqui no Brasil escolhendo. São 11 pessoas. E 11 pessoas, tendo um deles como... A gente viu vários casos ao longo da história de filme A ou filme B terem sido destacados por conta da visão daquele presidente naquele ano, ou por conta do momento que o mundo enfrentava naquele período. Então, vamos premiar o filme tal porque ele defende essa ideia que é importante que seja vista. Nem sempre era o melhor. Em Veneza também é um grupo pequeno de votantes, em Berlim, em vários outros festivais pelo mundo, são sempre grupos bem pequenos que fazem a seleção. E quando essas pessoas estão reunidas, dependendo da lábia, da conversa de qualquer um deles, aquilo pode favorecer o resultado final em prol desse ou daquele filme. O Oscar é muita gente que vota. Você pode até dizer, mas será que todos os que receberam a cédula para votar, votaram mesmo, não deram para o filho, para alguém da casa? Claro que pode ter acontecido isso, né? Você vota na sua casa e depois, hoje você vota online, mas pelo menos é um grupo maior de pessoas. A academia, até uns 5 anos atrás, tinha cerca de 6 mil votantes. Ela agora já está próxima de ter 10 mil votantes. E isso começou justamente, essa mudança, com esse Oscar So White que você mencionou, que pegou muito mal para a academia, e a presidente da academia, na época, começou a aumentar a ação de pessoas como membros da academia. E houve uma presença estrangeira cada vez maior daí. Desses quase 4 mil novos membros da academia, a maioria, quase que absoluta, é de estrangeiros. Antes já havia membros estrangeiros dentro da academia, mas não era com muito peso como tem hoje. E essas mudanças já começaram a mostrar resultados este ano, né?
Em 92 anos de Oscar, um filme não falado em inglês ganhar o prêmio de melhor filme, como foi o caso de Parasita, que é um filme sul-coreano, e ganhou também diretor, ganhou filme internacional. Todo mundo esperava que ele ganhasse filme internacional. Ele ganhou roteiro original, filme internacional, diretor e filme. Isso quebra um paradigma de quase 100 anos da academia. E essa semana que passou, a academia teve o ingresso de mais 800 novos livros, a maioria deles também estrangeiros. Então, esse caminho agora é sem volta. Por duas razões. Melhora a imagem da academia como um todo, passa a ser uma instituição mais diversificada, e também o fato de Hollywood hoje depender cada vez mais do mercado externo para suas produções. Os filmes estão cada vez mais caros, eu digo, o cinemão hollywoodiano está cada vez mais caro, e o faturamento apenas nos Estados Unidos nem sempre consegue ser lucrativo para a produção. Então, eles dependem muito do que vem dos outros países financeiramente. E, claro, você tendo uma academia mais representativa dessa comunidade global inteira, dá muito mais respaldo para eles. Então, é um conjunto de fatores, pressão externa, questão mercadológica e a própria forma como Hollywood sempre funcionou. Não é de hoje, desde o início, Hollywood sempre esteve de braços abertos para quem se destaca em qualquer lugar do mundo, não é de hoje. Você vê na década de 10, década de 20, o maior galã hollywoodiano era o Rodolfo Valentino, que não é americano. Você já teve, em muitos momentos em Hollywood, pessoas destacadas, sejam como técnicos, como diretores, como atores e atrizes de várias partes do mundo. Se você se destaca em um lugar do mundo, eles vão te chamar para fazer um filme. Alguns vão para lá, se dão bem, se acertam e ficam, outros desiludem, outros não encontram a liberdade que queriam e vão embora. Mas você vê, ó, Eisenstein já foi para Hollywood, Buñuel já foi para Hollywood, Bergman já foi para Hollywood, Fellini, os grandes cineastas do mundo todo já passaram por Hollywood. Alguns ficaram mais tempo, os outros não se deram bem e foram embora, mas Hollywood sempre teve de braços abertos para todo mundo. Tamires, emenda lá, Tamires. O senhor mencionou que é autodidata e tudo mais. Eu queria saber como é que começa a ter... Se tem livros para começar a ser um melhor crítico e tudo mais do cinema, porque é muita coisa, são muitas partes e eu não sei como é que dá conta de tudo isso. Olha, eu tenho a vantagem de já ter uma certa idade, eu comecei muito cedo. Mas, para dar um conselho, a primeira coisa, ser curioso, gostar de ler e de ver filmes, gostar de arte em geral, porque o mais legal é que o cinema não é chamado de a sétima arte por acaso. Ela ganhou esse nome porque ela une várias outras artes já existentes. Ela tem elementos da escultura, ela tem elementos da literatura, da dança, do teatro, da música. Então, esse somatório de artes faz o que a gente conhece como o cinema. Ela tem todos esses elementos juntos numa arte só. Então, na época que eu comecei a me interessar por cinema assim, mais seriamente, isso meados da década de 1970, não existia internet, não existia acesso fácil à literatura. No Brasil, você praticamente não tinha literatura nessa área, você tinha quase nada de livro publicado. As primeiras informações, os primeiros estudos que eu tive de cinema foi em enciclopédias. Eu ia para a biblioteca lá de Teresina e lia tudo que eu achava de verbete ligado a cinema na Barça ou na Delta La Rose. O Faxina vai lembrar dessas coisas. Eles seguramente nunca viram isso, mas eu me lembro que o meu pai comprou a Barça lá para casa para que eu não precisasse. Eu ia todo dia para a biblioteca ler. E aí ele comprou a Barça e ele pagou em prestações. Era algo
muito caro na época. Mas o meu primeiro estudo, por assim dizer, sobre cinema foi lendo essas enciclopédias. Aí eu lia lá o verbete cinema, aí tinha lá contando um pouco da origem do cinema, os irmãos Lumière, Thomas Edison, e aí eu ia anotando. Então, os filmes do Lumière, eu procurava ver filme do Lumière, mas não tinha internet. Surgiu um cineclube, ia no cineclube, ver o que é que eles tinham lá de filme. O primeiro Fellini que eu vi foi no cineclube. O primeiro que eu vi foi no cineclube. O primeiro Glauber Rocha que eu vi foi no cineclube. O primeiro Godard que eu vi foi no cineclube. Então, hoje existem até poucos cineclubes, mas hoje você tem a facilidade de ter acesso fácil a tudo isso na internet. E tem muita literatura hoje sobre isso, tanto física, né, em livro mesmo, como também na internet para pesquisar. Mas aí, para quem quer iniciar mesmo, por exemplo, aqui no Brasil tem um livro que eu sempre recomendo, que foi escrito pelo Luiz Carlos Merten, que é de Lumière a Tarantino. Ele tem um outro nome, mas é do Luiz Carlos Merten. Não é um livro assim muito profundo em termos de texto, mas é um livro que traça um painel geral da história do cinema, desde os primórdios até próximo dos dias de hoje, e como livro de introdução ele tem uma leitura muito gostosa, rápida, e você tem, pelo menos nessa leitura, uma visão geral do que é mais importante nesses 100 e poucos anos de... E aí você consegue, a partir dessa leitura, identificar cineastas importantes, movimentos importantes, que aí você pode usar como referencial para começar a procurar esses filmes especificamente. Se quiser uma leitura mais profunda, tem vários livros de um historiador de cinema americano, David Bordwell. Alguns deles foram lançados no Brasil. São livros que têm um texto assim mais aprofundado, mais, eu não diria científico, que é um texto gostoso de ler, mas trata desses temas de maneira mais profunda, mais detalhada, mais abrangente. Mas hoje, literatura nessa área é o que não falta. Tem muito livro bom sobre isso. Tem um livro que reproduz a longa entrevista que o Truffaut fez com o Hitchcock, que é uma aula de cinema todo. E uma aula e uma lição de vida também. Mas o mais importante é procurar ter acesso a essa literatura que destaca os grandes cineastas, os grandes movimentos de cinema do mundo, e procurar assistir ao máximo de filmes possível. E sempre tendo em mente aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né? O filme é um reflexo do seu tempo. Se você pretende escrever sobre cinema, você não pode abrir mão de tentar entender o contexto em que aquela obra foi feita, o contexto daquela obra dentro da obra daquele diretor, para que você possa ter um quadro mais abrangente para análise. Senão, vai cair no puro e simples achismo. Eu gostei, eu não gostei, achei isso, achei aquilo, né? Fica tudo muito, muito vazio. E como o cinema é a junção de muitas artes, quanto mais acesso você tiver das outras artes, da literatura, da música, da escultura, da pintura, da dança, da música, melhor você vai compreender referências que um diretor utilizou numa composição de cena, por que ele colocou aquela musiquinha incidental naquela cena em particular. Se você tem esse conhecimento mais abrangente, você vai perceber essas referências todas. Então, isso deixa a obra não só mais rica, como a análise que você vai fazer dela também. Mário, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Uma pena, passa rápido demais, né? Eu queria, assim, que você fizesse agora um pouco do resumo. Para você, o que você destaca do cinema? Qual o seu olhar sobre o cinema brasileiro? Olha, eu adoro o cinema brasileiro. Para mim, é um dos melhores cinemas do mundo e um dos mais diversificados. Se você pega, por exemplo, o cinema americano,
que tem uma produção anual muito grande. Mas nos Estados Unidos existem apenas 2 grandes polos produtores de cinema, Nova York e Los Angeles. Você vai na França, boa parte da produção francesa se concentra na região de Paris, ou mesmo para a Inglaterra, para a Itália, para vários outros países do mundo. Existem no máximo 2 polos de produção audiovisual. Você vê no Brasil, claro, tem o eixo Rio e São Paulo, que é o maior polo produtor de audiovisual do Brasil, tudo bem. Mas existe produção cinematográfica consistente sendo feita no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Distrito Federal, em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, no Piauí, no Amazonas. Você vê essa diversidade de narrativas, de temas, em todos esses lugares sendo feitos. Aí você pode até perguntar, mas como é que a gente não vê isso? Aí já é um outro problema. Esses filmes não conseguem chegar ao grande público. Tem dificuldade de distribuição, de espaço para exibição, mas essa é uma outra questão. Mas os filmes são feitos. Muitos hoje estão ganhando espaço nos canais fechados, nos serviços de streaming. Muitos são apresentados em festivais pelo Brasil e pelo mundo, e se são destacados, premiados, claro, conseguem atingir um público maior. Mas você vê produção cinematográfica no Brasil todo, com seus sotaques, com as suas temáticas, com as suas realidades. E isso é que torna o cinema brasileiro tão forte, tão importante e tão único também no mundo. Legal. O problema é que diga. Os filmes que mais passam no cinema brasileiro são 70% é hollywoodiano e os outros 30% são brasileiros, só que são comédias que, tipo, são aquele pra geral, entendeu? Pra todo mundo ir, que legal, que bonitinho. Agora, tipo, você vê filmes como o Bacurau, não vi nenhum cinema passando, o Aquarius também, em 2016, o Bacurau ficou 3 meses em cartaz no Cine Passeio. Sim, ficou. Sim, eu tô falando de cinema, tipo, eu não vi, por exemplo, em UCI, cinema, tipo, no Cine Plus, são filmes que eles não têm a atenção que deveria, na minha opinião, no caso, né? É que o Cine Passeio, realmente, o Cine Passeio, pra mim, é longe, mas eu queria ir bastante, tem muito filme, digamos, indie, né? Mas aí é o velho problema da distribuição e também a hegemonia americana. Boa parte desses complexos de exibição que você mencionou são americanos. E, claro, eles privilegiam o produto deles, né? Na época que Vingadores Ultimato estreou, aqui em Curitiba, ele estava em cartaz em 72 salas, o mesmo filme. Não dá. Não tenho nada contra Vingadores, adoro os filmes da Marvel, vi todos, mas, gente, na época eram 80 salas na cidade, 80 salas, 70 passando o mesmo filme, não precisa, gente. Tem muita coisa, não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo para você assistir. Não, e nesse ponto, eu participei de um seminário recente em que um distribuidor nacional falava sobre isso, quer dizer, é um jogo pesado, é um jogo de mercado. Sim. Então os caras eles blocam mesmo, olha, essas salas é para esse filme acabou, só para esse filme acabou, né? Então não tem... E veja, Matheus, não chega a 30% não. A média boa é 17%. Né, eu falei 30% no chute aqui. Você jogou alto pra caramba. Não, eu joguei alto. É uma pena mesmo. Ô, Madi, para encerrar, queria que você fizesse um convite. Tem uma produção que é um documentário que entra em cartaz agora, que é sua e do seu irmão Douglas, né? Sim, vai estar disponível gratuitamente para acesso no site do Cine Passeio a partir do dia 23 agora de julho. Wilson Martins, A Consciência da Crítica, que é um documentário que o meu irmão dirigiu, Douglas, e eu fui um dos produtores, trabalhei junto com ele em boa parte da produção desse documentário, e a partir do dia 23 agora de julho vai estar disponível para quem quiser conferir no site do Cine Passeio, cinepasseio.org. Bacana, então tá aí mais uma produção para a gente poder valorizar e aprender com ela, né? Aliás, Wilson Martins é uma figura muito controversa, mas assim, uma pessoa
inquestionável na capacidade dele de homem, né, de mídia, um homem crítico. Tem um livro sobre ele também, do Manfredini. Vocês não têm nenhuma relação, não, no filme... Vai em outra pegada, né? Outra pegada. O documentário a gente resolveu fazer porque o meu irmão estava fazendo um outro documentário sobre um poeta piauiense, já falecido, o H. Dobal, e aí soube que o Wilson Martins fez uma crítica positiva à poesia do H. Dobal. E aí ele me pediu para tentar agendar a gravação de um depoimento do Wilson sobre a obra do H. Dobal. Eu fiz o meio de campo, a gente foi na casa do Wilson para gravar esse depoimento. Ele marcou com a gente para as 9 da manhã, a gente chegou no apartamento dele às 9 da manhã. Ele gravou o depoimento em 5 minutos, de primeira, a gente instalou o equipamento, ele gravou, de pronto, não precisou nem refazer nada, mas a gente saiu da casa dele depois de meio-dia, conversando com ele. E aí a gente pegou o elevador, eu e meu irmão, para ir embora. Dentro do elevador, a gente falou, a gente tem que fazer um documentário sobre ele. Porque a gente foi gravar com o Wilson com aquela imagem que muita gente tem do Wilson, de um velho ranzinza, briguento, namorado, e ele é o extremo oposto disso. E a gente quis mostrar esse Wilson que as pessoas, ou pelo menos boa parte das pessoas, desconhecia, né? E é isso que a gente tenta mostrar. Foram gravadas 3 longas entrevistas com ele, além de vários depoimentos de escritores e intelectuais que conviveram ou que foram criticados, né, por assim dizer, pelo trabalho do Wilson, alunos também do Wilson, e é isso, o documentário ficou muito bonito. E a gente acredita que, eu não diria humanizou, mas pelo menos quem assiste não vai ver mais o Wilson da mesma forma. Legal, legal. E fundamental, porque é um personagem nosso que a gente nem sempre valoriza, né? Então é necessário que a gente conheça. Obrigado, Marden, por essa obra e também pelo bate-papo de hoje, viu? Muito obrigado. Pena que o tempo ficou curto demais, viu? Mas a gente vai fazer nova rodada contigo. Tá bom. Até a próxima, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Matheus. Obrigado, Mariana. Então, até a próxima, tá bom? E para você que acompanhou a gente, obrigado, boa noite e até a próxima também. Tchau, gente. Tchau, gente.